Olha, vamos conversar um pouco sobre direito médico, direito de médico, direito de paciente. Vamos falar sobre as diretivas antecipadas de vontade. Você já ouviu falar sobre isso? Será que isso pode significar o mesmo que testamento vital? Será que o médico está obrigado a seguir? Do ponto de vista médico, do olhar médico, isso significa um relativizar do ato médico? Até que ponto a gente pode ir, onde é que o médico pode chegar, a vontade do paciente. Se eu colocar pessoas com deficiências, se eu colocar menores, essas diretivas têm validade? Eu posso fazer uma diretiva antecipada da minha vontade, por exemplo, para o meu filho impúber, aqueles menores de 14 anos? Essas coisas todas estão aí, gente, e a vontade do paciente passa a ser cada vez mais levada em consideração, inclusive no ponto de vista legal, sobre determinados tratamentos, determinadas terapias, principalmente para aqueles que estão já sem a ciência chegou ao seu limite. Muitas vezes você quer um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade, é claro, dentro de critérios de humanidade bem presentes, né? Sem dor, próximo da família, dos seus amigos, enfim. Eu estou aqui com o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas, o Dr. Juliano Pessoa. É um advogado especializado no assunto e que a gente vai tentar aqui tirar suas dúvidas. Envie agora a sua mensagem, 99967-2092, 99967-2092. Doutor Juliano, é sempre um prazer tê-lo aqui, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e de esclarecer, principalmente em relação a um tema tão novo, tão recente, e que a gente termina passando também pela discussão da finitude da vida, né? Que existe um tabu ainda muito grande aqui no nosso país, de se falar sobre isso, se falar sobre morte, sobre fim da vida, enfim. E é uma oportunidade muito rica de estar aqui mais uma vez e debater sobre esse tema. Bem, o que é que a gente pode entender por diretivas antecipadas de vontade? Bom, as diretivas é o conjunto de vontades prévia e expressamente manifestadas pelo paciente sobre os cuidados que ele deseja ou não receber no momento em que ele já não estiver em pleno gozo da sua capacidade e de usufruir da sua autonomia de maneira plena. Então ele já deixa previamente a sua manifestação exprimida ali por meio de um documento do que é que ele quer que aconteça, né, dentro do que ele julga digno para a sua vida, no momento que ele já não estiver em pleno gozo das suas capacidades e da sua autonomia. Bem, isso a gente pode entender como sendo o mesmo que um testamento vital, por exemplo? Nesse caso específico, sim. Porém, as diretivas antecipadas, ela constitui um gênero no qual o testamento vital é uma espécie, né? As diretivas ela têm um espectro mais amplo e o testamento vital ele limita-se somente a versar sobre tratamentos médicos que o paciente pretende ou não se submeter em fase de terminalidade. Porém, nas diretivas, né, como gênero, ele pode tratar de questões mais amplas, como, por exemplo, ele tratar da disposição do seu corpo, né, o que é que ele pretende fazer com o seu corpo pós-morte. Ele declarar expressamente ali se ele pretende doar seus órgãos ou não, e tecidos, enfim. Então, ele pode abranger situações outras que o testamento limita-se à questão do tratamento. E pode ainda indicar um terceiro, né, por meio do mandato duradouro, que também está contido nas diretivas, para que essa pessoa o represente no momento em que ele já não puder manifestar a sua vontade de forma livre, consciente e plena. Então ele pode designar um terceiro também para fazer valer a sua vontade naquele momento em que ele já não tiver mais condições de Exatamente. Geralmente as pessoas escolhem alguém próximo, né, que ele julga que irá representá-lo bem naquela missão, que pense muitas vezes parecido com essa pessoa e tenha total conhecimento do que é que ele
pretende naquele momento e que ele faça valer aquela vontade. Então, ele pode fazer tanto o testamento vital, deixar isso expresso, como ele pode designar um terceiro para representá-lo no momento que isso ocorrer. Agora, doutor Juliano, gozando dessa autonomia, qualquer pessoa pode propor essas diretivas? Qualquer pessoa maior e em pleno gozo da sua capacidade civil, né? Desde que seja maior e que não esteja ou temporariamente ou de forma definitiva incapaz, né, dentro da legislação civil, do que ela preconiza, qualquer cidadão pode dispor, né, por meio da sua autonomia e deixar isso registrado. Isso é apenas para o próprio cidadão que está propondo? Eu posso propor para um terceiro, por exemplo, alguém que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, que não se reverte, ou mesmo um menor que esteja sobre a minha tutela, sobre a minha guarda? Essa pergunta é extremamente relevante porque, assim, não pode, claro, o paciente pode dispor da sua própria autonomia, né? Isso aí é cada vez mais preservado, como você bem mencionou na abertura, mas a gente não pode transpassar essa barreira e determinar para um filho, para um menor, até porque a gente não tem como garantir, por exemplo, que esse seria o desejo dele e quando estivesse em gozo da sua capacidade, né? Nós comentávamos aqui há pouco, antes de entrar no ar, né, da brilhante exposição feita na semana passada aqui no programa pelo Dr. Eduardo Dantas, que é um dos grandes nomes aí no direito da saúde, né, no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Aproveitar para deixar aqui um abraço para ele, que vez ou outra ele escuta a CBN Maceió também. E ele colocou até, dentro daquele exemplo, né, do caso concreto daquela análise na semana passada, ele até colocou, né, foi um caso bem típico e parecido. Os pais queriam que a vontade deles, por uma questão religiosa, fosse também colocada para o filho, né, que era menor, que era uma criança, um recém-nascido, e o judiciário, por meio de uma decisão, assim não permitiu, né? Justamente por essas nuances. De repente a criança poderia crescer e não ser da mesma religião, exato. Ou não seria o desejo da criança que o destino fosse aquele. Exatamente. E fica o médico ali numa situação, sinceramente, muito ingrata, né? Você com a obrigação de propor vida e o elemento crucial para que a vida se mantenha está sendo relativizado. Exato. Então, nas diretivas é isso. Retomando, não há essa possibilidade. O que há é a possibilidade de você dispor de questões relacionadas à sua vida, aos seus tratamentos. Eu tenho que registrar isso em cartório, doutor Juliano? Não há essa obrigatoriedade, tá? Até porque no Brasil ainda nós não contamos com a legislação, né, que verse sobre as diretivas antecipadas. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2012, 1995, a resolução. Então, ela trata das diretivas antecipadas, mas não há uma legislação. Nós temos hoje um projeto de lei em andamento no Senado Federal, um projeto do senador Lazier, 149, o nome do projeto, que atualmente encontra-se na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Mas essa legislação ainda não está em vigor, ainda está em discussão. Então, não há essa obrigatoriedade. Por outro lado, recomenda-se no dia a dia, na prática, que o paciente assim proceda. Buscando o quê? Buscando uma maior efetividade deste documento, né? Trazendo uma maior segurança até para o profissional de saúde que se deparar com aquilo. E ele se sinta mais confortável, vamos dizer assim. E não deixar qualquer dúvida Exato. Sobre a origem, não é, dessas diretivas, Isso. de que partiu de fato daquele paciente. Isso. Mas, por outro lado, foi boa essa tua colocação para a gente esclarecer. Não há essa obrigatoriedade. Inclusive, não há qualquer exigência de forma. Ou seja, o paciente, diretamente, se ele assim desejar, ele pode externar essa sua vontade para o próprio médico. E o médico poderá reduzir a termo e colocar isso no prontuário do paciente. Então, não há obrigatoriedade de ser pela via documental. Ele pode ser verbal, inclusive, desde que ele esteja em pleno gozo da sua capacidade e da sua autonomia plena. Olha,
Tem um prazo de validade, doutor Juliano? Eu posso me arrepender, rasgar aí essa diretiva, eu posso apagar esse vídeo aí, olha, eu não quero mais assim não, até porque a ciência evolui muito e pode ser que essa diretiva tenha sido proposta a um prazo em que o que era insolúvel passou a ser crônico, por exemplo, passível de convivência. A gente pode um pouco mais adiante revogar? Isso tem uma validade? Ótimo questionamento. Não há validade. Essas diretivas poderão ser retificadas ou revogadas a qualquer tempo, desde que o paciente, mais uma vez ressaltando, esteja em pleno gozo da sua capacidade e da sua autonomia. Então, ele pode, a qualquer tempo, retificar, introduzir mais alguma questão que ele julgue interessante ou excluir algo que ele, depois de refletir, achou que foi demais, que ele gostaria de tentar um pouco mais e ele se antecipou muito. Enfim, isso aí pode ser feito a qualquer tempo. E o que a gente sempre indica em casos como esse é que o paciente, se ele já estiver, por exemplo, acometido por alguma patologia, é interessantíssimo que no momento que ele deseje realizar e fazer as suas diretivas, que ele tenha próximo um médico de sua confiança, de preferência um médico que o estiver acompanhando, para que o profissional possa esclarecer para ele tudo sobre a doença que foi constatada, que foi diagnosticada, que diga qual é a forma de tratamento, quais são os passos, até onde aquela doença pode evoluir, de que forma, quais são os tratamentos propostos, ou seja, para que ele tenha ciência de tudo que envolve aquela patologia, para que ele possa refletir e aí sim ele decidir de forma consciente, livre e autônoma do que ele quer ou não receber de ajuda em determinado momento desta doença. Lembrando, Elis, que nós não estamos aqui a tratar de eutanásia. Tá? É importantíssimo a gente fazer essa distinção, principalmente para os ouvintes, né, que nem são da área de saúde, nem da área jurídica. Isso não necessariamente é uma diretiva para um ato final não. da vida. Essa Exatamente. pode ser uma diretiva para uma ocorrência. Exatamente. O que a gente está tratando aqui infelizmente, existe aquele dito popular, para que a gente faleça só precisa estar vivo. Né? Então, qualquer um de nós podemos amanhã ser acometido por uma patologia, sofrer um acidente, enfim. E as diretivas tratam disto, né? O que é que eu julgo digno para mim e o que é que eu pretendo me submeter e até que ponto eu quero lutar por esta vida. Ou seja, um dos pontos exigidos em relação às diretivas antecipadas de vontade é que ela não pode, em hipótese alguma, contrariar o ordenamento jurídico vigente no país. Você não pode pedir o ilegal. Eu não posso pedir, por exemplo, que a eutanásia seja praticada. Por quê? Porque a eutanásia é vedada no país, né, tipificada como um crime, inclusive, e o médico não estaria jamais adstrito a realizar esse ato. Inclusive, na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, no artigo 2º, trata sobre isso, dizendo que o médico, desde que não haja algo ali que contrarie o Código de Ética Médica, né, e aí ele estaria livre para não cumprir as diretivas. Por isso a importância, mais uma vez, de no momento que o paciente, que o cidadão decide fazer suas diretivas antecipadas de vontade, que ele tenha um médico de confiança do seu lado para esclarecer as questões ligadas à saúde dele e à patologia que de repente ele já tenha sido acometido, e um advogado especialista na área para que traga essas questões legais, né, para que não haja possibilidade de se exprimir ali naquele documento qualquer questão que contrarie a legislação do nosso país. Agora, doutor Juliano, e o médico? Como é que fica o médico nessa situação? Ele está obrigado a prover o que está expresso nas diretivas? Ele tem que respeitar? Isso é uma condição da qual ele não pode fugir? Sim, não só o médico deve respeitar a vontade do paciente, como também os seus familiares, né? Às vezes, em casos concretos, acontece, por exemplo, de o familiar não concordar, por exemplo, com
uma decisão que foi tomada pelo paciente, né, pelo seu ente querido. E não só o médico tem que respeitar, como também os familiares. Aquilo ali é um documento que expressa claramente a vontade do paciente, né? E hoje, cada vez mais, isso é discutido, é debatido e é deixado de forma bem clara para todos os cidadãos que o paciente tem direito de exercer plenamente a sua autonomia. Ele é que decide se ele, muitas vezes, quer se submeter a determinado tratamento ou não, até porque muitas vezes a gente tem conhecimento de casos e de doenças que se agravam a um ponto que, por mais que sejam realizados alguns procedimentos, eles não trarão a cura para aquele paciente, né? E muitas vezes são tratamentos que só conseguem, por sua vez, prolongar um pouco mais o sofrimento daquela pessoa. Então, é direito do paciente escolher se ele pretende ou não se submeter a esse tipo de tratamento que não trará cura e que irá prolongar, muitas vezes, o seu processo de morte. Bem, doutor Juliano, nós temos uma situação, é um assunto que a gente pode dizer novo na forma em que nós estamos tratando no momento. Mas há legislação que nos ajude, os instrumentos legais, eles são suficientes para dar segurança ao paciente, aos familiares, na hora de propor e de fazer valer a vontade daquele que porventura já não pode falar por si só naquele momento, para os médicos, para as unidades hospitalares? Olha só, como eu abordei há pouco, nós não temos no Brasil uma legislação que trate sobre as diretivas antecipadas, né? Nós temos um projeto de lei que está em andamento, então o que nós contamos hoje é com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que já tem algum tempo, inclusive, e eu diria que os profissionais de saúde, de certa forma, já estão meio que habituados, vamos dizer assim, com esse tema. Ainda é incipiente na nossa sociedade a quantidade de pessoas que se valem dessa possibilidade, que, na prática, formalizam e fazem valer essa possibilidade que está à sua disposição. Doutor Juliano, o mundo também trata desse mesmo jeito essa questão, ou já está mais avançado, já consegue propor isso por meio de instrumentos normativos que deixe menos subjetiva essa relação? Sim, nós temos o caso de Portugal, por exemplo. Em Portugal existe legislação desde 2012, então lá existe uma norma jurídica, né, que trata do assunto especificamente, e ela traz as regras, os requisitos necessários, enfim. Então se tem uma minúcia maior para tratar do tema, né? É uma questão que é muito trabalhada pelo próprio Ministério da Saúde daquele país. Lá, por exemplo, existe regra de validade. Aqui, como eu disse, não há essa validade. O paciente pode a qualquer tempo revogar e ela fica válida até o momento que ele assim deseja. Em Portugal existe uma validade de 5 anos, por exemplo. Pode ser renovado, mas existe essa validade. Talvez seja o intuito de fazer essa pessoa refletir sobre o conteúdo que está ali, enfim. Mas existe essa regra. Aqui, não. E lá também em Portugal foi criado o Registro Nacional de Taxamento Vital, por exemplo, o RENTEV. Então, lá existe uma concentração dessas informações. Por exemplo, qualquer hospital público em Portugal, o médico pode acessar. Quando ele recebe um paciente, ele pode acessar o sistema do RENTEV e verificar se existe alguma diretiva antecipada de vontade daquele paciente ali. Inclusive, se houver, ele está vinculado a essa diretiva. A única possibilidade que o médico lá teria de não seguir, vamos dizer assim, é se ele não chegar ao seu conhecimento e se ele consultou o banco de dados do RENTEV e não consta essa diretiva antecipada de vontade deste paciente, aí sim não seria vinculativo. Então, ou seja, existe um avanço, a gente pode perceber, muito maior. E para estar nesse banco de dados, ela já cumpre
uma ideia legal. Sim, ou seja, não ela foi já um passou pelo pedido que crivo. extrapolou. Isso, ela já passou pelo crivo, né, da questão da legalidade, até porque lá se tem legislação, né, específica para o tema. Então, passou por esse crivo. Logicamente que quase que 100% das vezes esse documento é elaborado por meio de um advogado, né, de confiança da pessoa, especialista muitas vezes em direito à saúde, que está mais afeto, está mais próximo dessa temática, e de um médico também de confiança para esclarecer os pontos ligados à questão da saúde deste paciente. Mas lá existe uma organização maior, né, um avanço maior nesse sentido, e eu diria que passa também por um avanço cultural maior daquela sociedade, né, passou-se é um dos berços do direito da saúde, é Portugal, né, então, naturalmente, eles estão um pouquinho à frente de nós, do nosso país. Em relação ao Rentev, tem uma colega, inclusive, que pesquisa muito sobre esse tema aqui no Brasil, e ela trouxe para cá essa possibilidade. Existe um Rentev nacional também hoje, onde o paciente poderá, se assim o desejar, incluir e cadastrar o seu testamento vital, suas diretivas no site. Porém, eu confesso que eu não saberia informar em que pé está essa organização, vamos dizer assim. Né? Em Portugal, como eu disse, em qualquer hospital, o médico poderá acessar, porque isso é um banco de dados ligado ao Ministério da Saúde lá. Aqui, acredito eu, que não esteja desta forma. Né? Então, é uma coisa muito mais de pesquisa, de estudo, né, da colega, do que uma ferramenta do governo, por exemplo. Bom, então eu preciso apenas dar corpo a essa minha vontade, dar publicidade a essa minha vontade. Isso pode ser um vídeo, doutor, isso pode ser um texto, onde eu assino. É recomendável a advogados nessa relação. A gente sabe que não é necessário, já foi dito aqui pelo doutor Juliano, mas é recomendável um cartório, para que não tenha qualquer dúvida de que foi você quem fez, e que aquela vontade é sua. No momento em que a gente se encontra, sim, eu diria que sim. É importante, apesar de não ser obrigatório, mas é importante que o paciente sente com um médico de sua confiança e com um advogado especialista na área para que ele confeccione esse documento. E, em seguida, leve-o até um cartório de notas para lavratura junto a um tabelião. Porque a gente conseguirá uma maior segurança jurídica, né, do cumprimento e do respeito àquele documento, e também ajudará todos os profissionais que se depararão com esse documento, com essas diretivas. Por quê? Justamente por essa questão ainda incipiente na nossa sociedade, né, por questões culturais, por hábito, por falta de conhecimento, por não termos aí uma legislação específica que trate do tema. Mas, por outro lado, já houve um grande aumento da confecção e da elaboração de diretivas antecipadas desde a criação da resolução, por exemplo. Isso vem crescendo cada vez mais e é extremamente urgente que o Senado avance com essa discussão para poder a gente passar a ter uma legislação que trate do tema. Tá certo, então. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui e até a próxima oportunidade. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço, foi uma satisfação. Olha, doutor Juliano Pessoa é advogado e é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas.